Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um quadrinho sensacional e, por que não, essencial sim! Juiz Dredd essencial, Necrópole, praticamente dos criadores aqui, do John Wagner e do Carlos Ezquerra. Material de altíssimo nível pra você que é fã e pra você que nunca leu. Pode ser também uma boa possibilidade de você começar a ler e descobrir o Juiz Dredd. Cara, que é um personagem fantástico, publicado desde os anos 70, lá na 2000 AD, e atualmente a Mythos está trazendo, desde o número 1, está trazendo todas as histórias em ordem cronológica do Juiz Dredd. No Juiz Dredd Omnibus, casos completos, já saíram 2 volumes, tem review do volume 1 aqui no canal, e tem review de todas as edições de Juiz Dredd Essencial aqui no canal, tá? Então essa daqui é a mais recente, e tá então o programinha agora. Todas essas edições de Essenciais trazem pra gente as histórias do Juiz, ou um grande arco publicado aqui na íntegra, ou histórias que compõem o arco, mesmo que elas não tenham saído no mesmo ano, não tenham saído em sequência, tá? Mas são histórias que tematicamente juntas formam uma grande história, como é o caso do Juiz Dredd América. Essa daqui não, essa daqui é realmente uma grande história, algo que não é tão comum e tão recorrente dentro do Dredd. Existem arcos, mas eles não costumam ser tão longos quanto o que está apresentado aqui. Afinal de contas, aqui a gente tem 228 páginas formando basicamente uma única grande história. Não é algo que a gente tem sempre. A América, por exemplo, existem 3 ou 4 histórias dentro do Essencial América. Todas têm alguma ligação, mas elas foram publicadas ao longo de anos. Tem distância, às vezes, de mais de 10 anos de uma história para outra aqui dentro. E essa é a graça do Essencial, que traz pra gente justamente esses materiais reunidos aqui direitinho. Essa edição aqui, então, temos aqui um capa-cartão, tá? Com papel couché, todas as páginas coloridas e absurdamente coloridas pelo Ezquerra. A gente tem ele fazendo a arte e as cores, tá? Então é um material que já chama atenção não só pela arte, mas pelas cores, que são muito diferenciadas. Eu já vou mostrar mais páginas para vocês, tá? Tem um formato magazine, história completa e um material daqueles realmente diferenciado. Afinal de contas, as histórias do Dredd em Essenciais são diferenciadas. Não que as outras não sejam, Juiz Dredd é sempre muito legal, tá? Mas essa daqui realmente é uma daquelas que chama atenção por trazer alguns elementos diferentes. Nessa edição, a gente tem uma espécie de continuação de outro essencial, que é Juiz Dredd versus Juiz Morte. Lá a gente foi apresentado aos juízes negros, que são os juízes de uma dimensão paralela. A gente precisa envolver um pouquinho mais. Vamos lá. Para você que é novo ou para você que não tem muito conhecimento a respeito do Dredd, rapidamente. Existe guia aqui no canal explicando tudo, mas é sempre importante, porque pode ser que o cara tenha caído aqui agora no programa, então tem que dar aquela explicada. O Juiz Dredd, cara, ele é uma realidade, se passa 122 anos do futuro do que a gente vive agora, tá? Então, nesse momento eles estão em 2145, mas nesse caso aqui é anos 90, então eles estão... Enfim, você entendeu a ideia, mas é 122 anos no futuro, sempre vai passando em ordem certinha. Ano que vem vai ser 2146 lá. Tá? Então, ele está num futuro em que rolou uma guerra apocalíptica e tudo mais e devastou quase o mundo inteiro. E existem algumas cidades que vivem isoladas ali, fora dessas áreas radioativas e tudo mais que a galera continua vivendo. Nessas cidades gigantescas com milhões de habitantes, mas assim, milhões, assim, 1 bilhão de habitantes, coisas desse tipo, que são cidades do tamanho de quase de países. Nessas cidades, a lei é feita pelos juízes. Eles são toda a forma de lei. Eles são os políticos, eles são o cara que está na rua, eles são os juízes, literalmente. Então, tudo é controlado pelos juízes a mão de ferro, né? Eles são ditadores daquele local. Tudo para manter a ordem. E eles dizem, cara, assim a gente estaria muito pior, tá? Mas enfim, funciona. As histórias podem brincar com isso de maneira crítica ou não. Esses personagens podem ser apresentados pra gente como quase fascistas mesmo, eles podem ser apresentados desse jeito, ou eles podem ser apresentados como o herói da história. Isso depende da proposta, e isso é que é legal. Os artistas aqui brincam muito com os conceitos do quadrinho. O quadrinho pode ser extremamente crítico e reflexivo, ou pode ser só uma puta aventura legal pra cacete. Então tem de tudo ali. E lembrando que dentro das páginas da 2000 AD, a gente teve um monte de monstro trabalhando, não só no título do Dredd, mas nos outros títulos da 2000 AD. Todo mundo da invasão britânica dos anos 80, da DC, Neil Gaiman, Alan Moore,
Grant Morrison, cara, todo mundo de desenho e de arte passou algum momento pela 2000 AD. Tá? Alguns deles quase que começaram por lá. Então, são títulos realmente de altíssima relevância e de altíssima qualidade. Isso é indiscutível, tá? Voltando aqui. Então, existem os juízes que tomam conta de tudo. Existe uma outra dimensão em que os juízes viram que viver era um crime. Se tá vivo, você vai cometer crimes. Então, o que eles resolveram fazer? Matar todo mundo. Mata todo mundo que acaba o crime. Então, se tá vivo, você é criminoso. Eles mataram todo mundo e tudo mais. Na edição Juiz Dredd versus Juiz Morte, esses juízes loucos e monstros, eles vieram para a realidade do Juiz Dredd e falaram, a gente vai matar todo mundo, porque vocês são tudo criminosos. E aí rola todo um caos aqui, porque eles são monstros, fantasmas, espectros, enfim. Dá uma olhada em Juiz Dredd versus Juiz Morte, que é legal pra cacete, tem review aqui no canal. Rolou tudo lá nesse encadernado, foi resolvido lá a história e ponto final. Aparentemente estava tudo resolvido. Só que não, porque a gente tem aqui agora Necrópole. Necrópole vai trazer pra gente uma história que talvez chegue num nível muito mais apocalíptico do que aconteceu lá no outro. No outro era um combate contra esses caras, esses juízes chegaram com uma arte absurda do Brian Bolland, por exemplo, mas as coisas tiveram uma proporção menor. Aqui a gente tem duas dessas irmãs morte, duas criaturas desse mundo, não fazem parte desses 4 juízes, mas são parceiras deles, e elas querem trazer eles de volta. Vai rolar toda uma trama para que elas tragam eles de volta e para que elas levem a morte e o caos completamente a Mega City 1. E a parada vai ficar num nível... eu vou te dar 2 exemplos assim de que eu senti um pouco a ambientação. Não sei se viu os filmes, mas um pouco do ambiente do que eu encontrei aqui. Talvez Fuga de Nova York, tá? Não sei se vocês viram Fuga de Nova York, também tem Fuga de Los Angeles, que Nova York virou uma prisão e num futuro desses também bizarros e tudo mais. Então, é tudo destruído, é tudo caótico, é perigo a cada esquina e tudo mais. Então, tem um pouco disso, talvez. E também eu senti um pouco de Selvagens da Noite, The Warriors, que era sobre gangues de Nova York também. Tem uns caras que são os palhaços com roupa de beisebol e uns tacos, com a cara pintada. E aí são os caras, são os Warriors, que eles usam os casaquinhos de couro, que eles têm que fugir, que todas as gangues querem matar eles e tudo mais. Filmaço dos anos 70, passava em cinema em casa, na sessão da tarde. Recomendo demais que assista esses 2 filmes, são dos anos 80. Espetaculares, tá? Mas tem um clima desses de tensão a cada esquina. Tá? E elas conseguem fazer algo completamente caótico e perturbador na cidade. E tudo isso por conta de um grande problema, porque não tem a porra do Juiz Dredd na cidade. E esse é o grande lance da história, tá? O Juiz Dredd, antes dessa edição aqui, tá? E o único defeito dessa edição é o fato da gente não ver o que aconteceu. Existe um texto introdutório que diz pra gente que o Dredd estava treinando, estava avaliando um novo recruta, que é um clone dele. E aí a gente precisa voltar mais no tempo, porque o Juiz Dredd já é um clone de um outro cara fodão lá e tudo mais, e o Dredd é o fodarástico de todos, tá? Ponto. Dredd é aquele cara incorruptível, ele é a lei em pessoa, e ele leva isso às últimas consequências. Esse cara é um clone dele, que é, porra, Dredd é um puta juizão foda, vamos fazer um clone dele, mais um juiz foda, mais um policial foda na rua. E o Dredd reprova esse cara. Sei que rola uma treta tão grande que o Dredd vai embora, ele vai fazer a chamada caminhada, alguma coisa assim, que ele tem que sair da cidade e vagar pelo deserto, uma procissão lá pelo deserto e tudo mais. A gente não vê nada disso, porque a história já começa depois disso. Só o texto introdutório que diz pra gente que aconteceu uma puta treta sensacional e o Dredd foi embora e deixou esse cara lá, o Kraken. E acabou. E a história começa a partir desse ponto, da gente vendo esse personagem que foi reprovado pelo Dredd, o que vai acontecer com ele, as primeiras histórias são sobre ele, e depois a cidade sendo tomada por essas irmãs, que eu nem lembro o nome, não sei se é Desespero, deixa eu ver se tem os nomes delas aqui. Morte, Medo, Fogo e Ruína são os originais. Eu queria achar o nome das irmãs. As irmãs eu não achei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome das irmãs. Enquanto isso, então a gente tem, cara, deixa eu ver aqui. Não estão, elas não estão aqui. Tem o nome delas? Não, nome delas? Não tem. Eu não vou achar agora o nome delas, porque
São muitas páginas para achar, mas eu mostro elas aqui para vocês que funcionam, tá? Então tem as duas, olha as cores, cara, as cores são espetaculares nesse quadrinho, tá? Então, elas duas conseguem tocar o Zaralho em Mega City 1 justamente porque o Dredd não tá lá. E a gente vai acompanhar todo esse caos que parece assim, apocalipse, cara, não tem mais nada o que fazer. Vai acabar a Mega City 1 e fudeu, porque elas são poderosas demais e a parada tá num outro nível. Quadrinho sensacional. Eu vou te falar uma coisa. Além desse pequeno contra, que a gente não tem a história, mas isso é normal. Isso aqui não foi a Mitos. A Mitos não publicou um absurdo. Não, cara. Juiz Dredd Essencial é uma publicação lá de fora. E a Mitos publica igualzinha. Esse material realmente não faz parte, senão talvez tivesse 300 e poucas páginas. Isso é outra história. A história aqui é Necrópole. Ponto. Ótimo. Esse é o único pequeno porém que a gente fica curioso pra cacete e fala, cara, quero ler esse material. E esse material aqui é dos anos 90, tá? Ele é de 1990 publicado lá fora. Então até o Juiz Dredd, casos completos chegar, precisa de mais uns 10 ônibus por aí. Então a gente não vai ver isso daí tão cedo. Mas isso não é problema, porque a história funciona perfeitamente. Aqui está o arco completo, tá? Então esse é um pequeno detalhe. E o outro pequeno detalhe é que eu acho que talvez, por mais legal que seja, eu com a minha visão, meu conhecimento a respeito do personagem, talvez essa daqui não seja a mais interessante para um novo leitor. Eu acho que para você que já tem algum conhecimento do personagem, vai funcionar melhor. Por que eu digo isso? Porque o Dredd, que é a figura principal, ele pouco aparece nessa história. E eu acho que você precisa conhecer mais o funcionamento de Mega City 1, o funcionamento da lei de Mega City 1 e conhecer o Dredd, para você curtir mais o quadrinho. Quer dizer que eu nunca li, não é para eu ler, não. Não é por aí. Só estou dizendo que eu te indico que compre outra essencial antes. Pode ser a do Juiz Dredd contra o Juiz de Morte. Pode ser a América, que eu sempre recomendo que a América você vai se apaixonar pelo Juiz Dredd. Ou pode ser o Juiz Dredd Casos Completos, que é legal pra cacete, que é a história em ordem certinha. Se você ler o primeiro ônibus e depois ler esse aqui, ele vai ser muito mais impactante, ele vai ser muito mais divertido por você conhecer como funciona a cidade e como funciona o Dredd. E aí você vai, não tem problema o Dredd, e você vai entender, porra, agora eu entendi por que virou um caos sem o Dredd. Porque o Dredd é a ordem dentro da cidade, ele é a ordem, ele é que mantém Mega City 1 amarrada, cara. Então, esses são os dois pequenos detalhes. Mas independente de tudo isso, cara, Juiz Dredd Essencial Necrópole. Ah, cara, isso aqui é bom demais. E se tu ainda não começou a ler Dredd, tu tá perdendo um excelente quadrinho pra tu ler alguma coisa assim, diferente de todas as outras que você lê, tá? Porque é um quadrinho que não é de super-herói, é um quadrinho que traz elementos muito diferentes da narrativa americana, ele tem propostas muito diferentes, porra, e é muito alto nível. Tem um monte de programa aqui, como falei, todos os essenciais. Tem review aqui completo no canal. Tem review aqui do Dredd Omnibus Volume 1. Tem guia sobre ele. Tem guia explicando tudo sobre o Dredd para você entender o personagem. Meu irmão, dá uma chance, por favor, para Juiz Dredd, que tá na hora de tu conhecer esse personagem. Ah, e a Mitos está trazendo cada vez mais coisas. Aproveita as promoções que estão rolando no site. Sempre tem alguma promoção. E se você também quiser comprar pela Amazon, tem. Mas dá uma chance pro Dredd, que tu vai curtir bastante. Todo mundo que já deu uma chance fala, porra, passei a me amarrar em Dredd. Se você é um desses, escreve aqui seu depoimento. Pra galera ver e falar, porra, vou dar uma chance também. Dredd é legal demais, cara. É legal demais, tá? Curtiu o programa? Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo, escreve pra mim aí o que você achou do programa, o que você acha do Dredd, o que você achou dessa edição especificamente, então escreve pra mim. Se você é novo no canal, além de dar o like, se inscreva e volte mais vezes, se inscreva também lá no Insta do Barbas, e se você for comprar na Amazon, usa sempre os linkzinhos que tem aqui embaixo, aqui a paginazinha do Barba na Amazon e tal, que você ainda ajuda demais o trabalho aqui do canal, beleza? Então foi isso, aqui comigo Rodrigo, mais um review de quadrinho muito bom, um abraço e até a próxima.